Alô, pessoal, Wendel Mello falando aqui então, né? Começando então mais uma aula do nosso curso Introdução ao Universo da Programação com Python, né? Comigo, né? Eu, o singular, o único Wendel Mello. E a gente vai dar prosseguimento ao que a gente viu na última aula, né? Na última aula a gente começou a trabalhar com o pacote NumPy, né? Vocês lembram, não é? Então, vamos abrindo aqui a IDLE ou o terminal do Python, né? O que vocês preferirem, né? A gente vai trabalhar com o pacote NumPy. Então, a gente começa importando o módulo NumPy, né? Eu vou importar da maneira mais preguiçosa, que é essa daqui, né? From NumPy import asterisco, né? Quando eu coloco from NumPy import asterisco, eu consigo importar todos os elementos do NumPy e eu consigo usar os elementos sem precisar ficar digitando NumPy.isso, NumPy.aquilo, né? Então, já fiz a importação. Se você obtiver algum erro nessa importação, é porque você ainda não tem o pacote NumPy, né? Então, é uma boa ideia você instalar o pacote NumPy no seu sistema. Então, para instalar o pacote NumPy, a melhor forma é usando a ferramenta pip, né? Então, você pode usar a ferramenta pip, que você vai chamar pela linha de comando do seu sistema, né? Aí você tem que aprender a abrir a linha de comando. Se você tiver no Windows, né, a linha de comando é o CMD, né? Então, você vai procurar por um programa chamado CMD no Windows, né? Se você tiver no Unix, né, você abre um terminal em Unix, provavelmente você já deve ter precisado abrir o terminal alguma vez na vida, ou pelo menos você já deve ter visto um ícone de terminal ou algum programa chamado terminal mesmo que você não tenha aberto. E aí, ao abrir um terminal, né, você vai ter uma tela preta para digitar comandos, né? Enfim, a tela não necessariamente é preta, mas é uma tela para digitar comandos, algo parecido com isso aqui. E aí você vai digitar um comando para que o pip faça a instalação do seu pacote NumPy, né? Dependendo do sistema, a forma de invocar o pip, ela pode ser diferente, né? Dependendo do sistema, né? Então, eu aqui no Linux simplesmente chamaria pip3, né? Pip3 install, né? -u NumPy. Isso faria a instalação do NumPy. Mas se você, por exemplo, tiver num Windows, né, ou tiver em uma outra distribuição Linux diferente da minha, de repente esse comando pode não funcionar, né? Então, o que que acontece? A gente tem uma lista aqui no notebook da aula, né? Tá aqui o notebook da aula, né? O link está aí na descrição, né? Posso até, enfim. Você tem o link aí na descrição e no canal geral também, se você quiser conferir. E aqui eu coloquei, né, os comandos mais comuns para se invocar o pip, né? Então, aqui tem as 5 formas mais comuns. Eu acredito que alguma delas deve funcionar no seu caso, né? Então, os usuários do Windows, provavelmente, essa terceira forma aqui e essa primeira forma, talvez... Aliás, essa terceira forma e essa quarta forma que provavelmente devem funcionar, né? Enfim, para quem usa Linux, provavelmente a segunda forma e a última forma, né? Então, dependendo do seu sistema, né, uma dessas formas deve funcionar, então minha recomendação é que você vá tentando uma por uma até descobrir qual é a que funciona para o seu sistema, né? Dependendo da sua distribuição de Linux, você pode invocar o Python, né, por Python 3 ou simplesmente por Python, né? Esteja apenas atento de fazer a instalação no Python 3, né? Dependendo do sistema que você está, você pode ter o Python 2 ou o Python 3 instalados, a instalação pode acabar indo para o Python 2. Então é sempre bom você conferir, né, onde é que ele está instalando, né? Então, geralmente, quando você faz a invocação do pip, né, você consegue ver para onde é que está indo, né? Ele mostra para você a instalação do Python. Então aqui, por exemplo, ele está me dizendo, ó, caiu no Python 3.6, eu já sei que ele está instalando no Python 3, né? Então, dá uma olhadinha para ver se ele não está instalando no Python 2, se você tiver algum problema, né? Só para evitar aí uma dor de cabeça. Mas beleza, a galera aqui é bem assídua, né? É uma galera que está aí firme e forte com a gente, né? A Pamela está aqui dizendo, ó, ela usa o Windows e o dela foi o pip install no Pi mesmo, né? O Daniel disse que teve que instalar o pip manualmente. Bom, enfim, a galera aqui é Rambo, né? A galera aqui se sobrevive na selva, né? Então a galera aqui, né, consegue se virar, né, de qualquer jeito. Fica aí as dicas aí, então, do pessoal para quem estiver aí tentando instalar. E aí, à medida que você vai ganhando familiaridade com a linha de comando, né, você vai se virando melhor. Esse é o procedimento padrão para instalação de pacotes Python via pip, né? Então, os pacotes
Mais importante, a maioria dos pacotes Python, né, você consegue fazer a instalação via pip, então o procedimento padrão é esse, então é importante a gente aprender a dominar, né, saber qual é o comando que funciona no nosso sistema, para a gente fazer a nossa instalação, né, a instalação de futuros pacotes que a gente possa precisar, né, beleza. Então, voltando aqui, depois de instalar o NumPy, a gente importa, né, from NumPy, import asterisco, beleza. O NumPy, ele define dois tipos básicos de dados, né? O tipo matrix e o tipo ND-array, né? Os dois tipos, tanto o matrix quanto o ND-array, eles servem para manipular matrizes, vamos dizer assim. Só que o tipo matrix, ele se destina a manipular matrizes da forma como a gente está acostumado, por exemplo, com linha e coluna, e o tipo ND-array, você pode manipular matrizes de qualquer dimensão, né? Então, por exemplo, as matrizes que a gente vê na escola, lá no ensino médio, elas têm linha e coluna, né? Mas a gente poderia pensar numa matriz de 3 dimensões, né? Então, uma matriz de 3 dimensões, a gente teria linha, coluna e profundidade, né? Como se fosse um cubo matricial, né? Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem uma matriz de linha e coluna, né? Linha e coluna. Mas aqui, por exemplo, a gente já tem um exemplo de cubo, né? Um cubo matricial em que cada quadradinho do cubo, né, como se fosse um cubo mágico, em que cada quadradinho ali, cada cubozinho dentro do cubo mágico pudesse ter um coeficiente. Aí você tem linha, coluna e profundidade, né? E você também poderia ter matrizes de 4 dimensões, de 5 dimensões, né? Enfim, é arbitrário, né? Então, o tipo ND-array do NumPy, ele lida com matrizes de N dimensões, né? E o tipo matrix, ele lida com as matrizes, vamos dizer assim, tradicionais, entre aspas, tradicionais no sentido que são as matrizes que a gente está acostumado a ver na escola, que só tem linha e coluna, né? Só tem 2 dimensões, né? Quando a gente está trabalhando com NumPy, é preferível que a gente use o tipo matrix, né? Porque o tipo matrix é o que implementa realmente as matrizes da forma como a gente está acostumado a trabalhar, né? Com linha e coluna. E algumas operações de álgebra linear só estão definidas para matrizes de linha e coluna, não estão definidas para matrizes com dimensão maior que 2, né? Então, se você realmente estiver com uma matriz de 2 dimensões, a recomendação que eu faço é que você trabalhe com o tipo matrix, né? Sempre. E deixe o tipo array só quando você realmente precisar de matrizes com dimensão maior que 2. Então, beleza, vou declarar a minha matriz A aqui. Para isso, dentro do NumPy existe o construtor chamado matrix, né? Existe a classe matrix, classe das matrizes. E aí eu passo para o construtor, né, aqui dentro dos parênteses, uma estrutura de matriz, né? Por exemplo, lista dentro de lista. Então, vamos supor que eu quero uma matriz de 2 linhas e 2 colunas, e que na primeira linha eu tenho os coeficientes 1 e 2, e na segunda linha os coeficientes 3 e 4, né? Então, eu vou passar uma lista de linhas, né? Então, observa, aqui eu tenho 2 listas dentro de uma outra lista, uma lista de listas, né? Uma lista de linhas de matriz. Então, essa aqui seria a primeira linha da matriz, essa aqui seria a segunda linha da matriz, né? E eu preciso botar todas essas linhas em uma outra lista, né? Então, tá aqui. Apertei o Enter aqui, beleza, né? Se eu pedir para ver o tipo do objeto A, ele vai falar, é a classe numpy.matrix, beleza? E aí, se eu pedir para ver, né, se eu der um print aqui no A, né, ele já vai me mostrar o A como matriz mesmo, né? Observa que ele até pulou, né? Ele pulou uma linha, né, para mostrar a linha de baixo. Isso porque a classe matrix, né, já tá explícito, né, implícito, explícito, que ela está lidando com matriz. Então, ela sabe que ela está lidando com uma matriz, né? Você não está simplesmente colocando um array dentro de array, né? Aqui ele sabe que ele é uma matriz, né? Vamos dizer assim. O A sabe que ele é objeto matriz, então ele sabe que ele tem que realizar as operações como matriz mesmo. Então, o print A aqui ele vai imprimir de uma forma mais parecida com matriz aqui para gente. Beleza? A gente pode acessar os elementos de uma matriz normalmente, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero acessar o elemento que está na linha 0, coluna 1. Então, eu vou usar um par de colchetes e vou separar, né? A colchete 0, vírgula 1. Né? Então, isso acessa o elemento na linha 0, coluna 1, né? É esse número 2 aqui. Lembrando que ele vai começar a numerar os índices a partir do 0, né? Seguindo aí a notação do Python, né? E nesse caso aqui eu não vou usar 2 pares de colchete, vou usar um par só de colchete, né? A Angélica está com uma pergunta aqui, né? Ela está perguntando sobre a forma de importar, né? Quando usamos o asterisco para importar tudo, isso consome memória? A resposta, Angélica, é equivalente. Quando eu uso essa forma aqui, é equivalente a usar a forma import NumPy.
né? Seria equivalente a usar isso aqui, ó, import NumPy, vai dar no mesmo. Só que quando eu uso import NumPy, se eu quisesse construir a matriz, eu teria que colocar NumPy.matrix, né? E aqui eu consegui colocar só matrix, né? Quando eu coloco desse jeito aqui, eu posso usar os elementos do módulo sem ter que colocar o NumPy ponto na frente. Então a quantidade de memória é a mesma. Mas, obviamente, todos os elementos que são definidos no NumPy vão ocupar a memória, né? Agora, vamos supor que eu só precisasse do tipo matrix, né? Então eu poderia fazer isso aqui. Eu poderia colocar from NumPy import matrix. Se eu fizer isso aqui, eu só importei o elemento matrix, só importei a classe matrix. Então os outros elementos do NumPy não foram importados, né? Então, nesse jeito aqui, você pode eventualmente economizar memória, né? Porque aí ele não precisou trazer os outros elementos. Mas lembre-se que sempre que você fizer a importação, ele vai executar o módulo inteiro, e só vai disponibilizar aquilo que você especificou aqui, né? Então, se o módulo matrix precisar de outras funções do NumPy, elas vão acabar tendo que existir porque o matrix precisou delas, né? Vamos dizer assim, né? Mas a tendência é que essa forma aqui, sim, economizaria a memória. Mas, geralmente, você importa o módulo todo, né? Para usar vários elementos, né? Mas, às vezes, você importa o módulo para usar uma funçãozinha de nada. Então, você vai ver muita gente importando desse jeito aqui, justamente por conta disso, né? Obrigado pela participação e pela pergunta interessante. Beleza. Além de acessar um elemento específico da matriz, a gente pode acessar uma linha inteira, né? Então, vamos supor que eu quero acessar a primeira linha da matriz. Como é que eu posso fazer para acessar a primeira linha da matriz? Alguém pode me dizer? Alguém aí tem alguma ideia de como é que eu posso acessar a primeira? A na posição 0? A na posição 0? Vai funcionar? Então, vamos lá, A colchete 0. Então, quando eu coloco A colchete 0, ele acessa a primeira linha da matriz, né? E observa que ele mostra, inclusive, a primeira linha da matriz como sendo uma matriz também, né? Aqui vale a pena a gente fazer, né, fazer uma ressalva, né? Principalmente para quem está começando, né? A gente costuma cometer um certo equívoco quando está operando com as linhas da matriz. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Chamar uma variável de linha igual a 0. Né? Então, muita gente faz essa operação achando que isso aqui vai gerar uma cópia da linha 0, da matriz A. Né? Só que essa operação ela não gera cópia. Né? Ela só faz, né, linha apontar para a linha 0 de A. Então, se eu pedir para ver o linha, eu tenho a matriz lá, 1, 2. Aí a pessoa pensa, a linha agora é uma cópia da linha 0 de A. Então, eu posso alterar o linha à vontade e tudo vai dar certo, né? Então, por exemplo, vou alterar o elemento, né, na linha 0, coluna 1 de linha, e vou, por exemplo, botar ali um 7. Né? Posso fazer isso. Aí a pessoa vai ver o linha tá lá, um 7. E o A? O A também tá com o 7 lá, né? Então, isso aqui é um erro comum, né? As pessoas acharem que isso aqui faz a cópia. Isso aqui não faz a cópia. Isso aqui faz, né, a variável linha também apontar lá para o objeto que está na posição 0 do A, né? Para apontar para a mesma linha, né, que já está dentro da matriz. E se você alterar, vai alterar o coeficiente da matriz também. Então, isso é um erro comum para quem está começando com o NumPy, né? Inclusive, eu demorei bastante tempo até perceber que esse tipo de coisa acontecia, porque na minha concepção isso aqui também gerava cópia. Né, acostumado a trabalhar com MATLAB, né, enfim. Então fica aí a dica aí para vocês não terem tanta dor de cabeça quanto eu já tive. Ok? Se você realmente precisar fazer a cópia, aí nesse caso o operador de fatia não vai funcionar, né? Se você realmente precisar fazer uma cópia, vamos supor que eu quero fazer uma cópia da linha 1, né? Então o que eu recomendo é que você use o método chamado copy, né? A1.copy. Quando você fizer A1.copy, né, isso aqui é um método, né, que você pode chamar para qualquer, né, qualquer matriz no Py, e em que ele vai gerar uma cópia, né, cópia rasa. E com isso agora sim você tem uma cópia, né? Você tem o linha como sendo uma cópia, aí você pode ir lá, eu vou alterar esse 3, né, do linha, né? E vou colocar, sei lá, 5, né? E aí se você pedir para ver o linha, ele está lá com 5 e 4, mas se você pedir para ver o A agora continua com o 3, né, e 4 nessa linha 1, né? Então, para fazer a cópia, você tem que usar o método copy aqui, ele faz uma cópia rasa, né?
Angélica perguntando se copy serve para data frame. Não sei o que é um data frame, né? Mas eu suponho que você deve estar se referindo ao tipo de dados que é definido lá no Pandas, né? Eu não tenho conhecimento sobre a biblioteca Pandas, né? Então eu não posso responder essa pergunta por conta disso. Mas eu imagino que deve existir um método copy lá, mas eu não posso responder, né? Só testando mesmo para saber, né? Enfim. Seguindo, então, a gente também pode fazer um acesso à coluna, né? Então, para eu acessar a primeira coluna, e nesse caso eu tenho que usar o operador de fatia, né? Então, se eu quero, por exemplo, vamos supor que eu quero acessar não a primeira, a segunda coluna, né? Se eu for acessar a segunda coluna, então eu coloco A, colchete, 2 pontos, vírgula 1, né? Para ele entender que você quer acessar todos os elementos, né? Todas as linhas na coluna 1, né? Então, com isso, você tem aqui uma submatriz, né? Referindo à coluna 1. E aí, novamente, se você precisar, quer fazer uma cópia, tem que usar o método cópia aqui. Porque se você atribuir isso aqui a uma variável, né? E alterar, né, através da variável, ele vai alterar a própria matriz também, né? Enfim, são cuidados que a gente, né, precisa ter quando vai trabalhar com NumPy. Beleza. Seguindo aqui, então, né, deu para entender como funciona a questão do acesso, né, dos elementos, né, a matriz NumPy. Alguma pergunta até aqui? Imagino que não, né? Por enquanto tá fácil, né? Por enquanto. Beleza, então algumas funções que podem ser interessantes da gente aprender com o NumPy, né? Então, uma função, né, que vem lá do MATLAB, né? O NumPy ele é muito inspirado no MATLAB, no comportamento, né? Porque o MATLAB, ele reconhecidamente era uma linguagem muito fácil para se operar com matrizes, álgebra linear. É a função zeros, né? Então, o NumPy também define a função zeros em que ela gera um array de zeros. Né? Por exemplo, criar uma matriz, né? Eu posso, né, pegar um array de zeros e converter para matriz, né? Matrix de zeros. A função zeros, ela vai gerar um array de zeros, mas aqui eu preciso converter o array para matrix, né? Porque eu prefiro trabalhar com o tipo matrix. Então vamos supor que eu quero gerar um array de zeros que tem 4 linhas e 5 colunas. Então eu tenho que passar uma tupla, né, para a função zeros, que tem exatamente as dimensões que eu quero gerar, né? Então aqui eu passei uma tupla com 2 elementos, 4 e 5, indicando que eu quero justamente um array de 4 linhas e 5 colunas. Eu poderia gerar um array com 3 dimensões, aí eu passaria um terceiro valor aqui, por exemplo, 9, né? Ou um array de 4 dimensões, sei lá, enfim, 2. Aí você pode especificar as dimensões dentro dessa tupla, né? Aqui, no caso, eu só quero linha e coluna mesmo, 4 linhas e 5 colunas, e eu quero pegar esse array e converter para matriz. Então, por isso é que eu coloco matrix de zero, para fazer a conversão, né? Então, se eu pedir para ver o M aqui é um matrix, né? Um matrix de zeros, né? Se eu simplesmente chamar a função zeros, né, sem o matrix na frente, ele vai gerar, só que ele vai gerar, né, vai gerar um array, né? Aqui, a classe array, né? O array NumPy, né? E não a classe matrix, né? E eu prefiro trabalhar com a classe matrix, né? Porque as operações de álgebra linear, algumas delas só estão definidas na classe matrix, né? Algumas operações de álgebra linear só se definem para matriz bidimensionais e se você tenta aplicar elas no array genérico, não funcionam. Né? Daniel perguntando da pessoa que usa um array com 4 dimensões. Ué, a pessoa tá vivendo no mundo de 4 dimensões, Daniel. Né? Acontece, ué. Dizem que a gente vive no universo de 4 dimensões, né? Alguns dizem que o tempo seria a 4ª dimensão do espaço, mas independentemente do tempo, né, muitos astrônomos acreditam que a teoria do multiverso, né, em que você tem uma outra dimensão com outro universo, né, paralelo. Aí você teria a 4ª dimensão. E algumas pessoas até dizem que a matéria escura, na verdade, é uma matéria que está em uma outra dimensão, né, do universo. E aí por isso a gente não vê, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a matéria escura é uma matéria que foi descoberta, mas que a gente não vê, a gente não consegue ver nem tocar, mas a gente sabe que ela está lá. Como a gente sabe que ela está lá? Porque ela exerce interação gravitacional. Tipo assim, você olha para um ponto, não tem nada ali, mas aquele ponto exerce interação gravitacional como se tivesse massa ali, né? O pessoal chamou de matéria escura, né? Eu acho que o nome mais adequado seria matéria obscura. Matéria obscura é o que a gente não sabe o que é, e algumas pessoas supõem que, na verdade, isso é matéria
que está em uma outra dimensão, né, que a gente não tem acesso e por isso a gente não vê, mas ela está, né? Inclusive, essa matéria pode vir de um universo paralelo em uma outra dimensão. Bom, é melhor não falar de astronomia aqui, senão eu vou me empolgar e a gente vai gastar a aula toda. Mas na prática é muito comum a gente precisar, né, de matrizes de 4, 5 dimensões, né? Porque às vezes a gente vai resolver problemas matemáticos que você precisa trabalhar com matrizes que tem K, L, né? Às vezes aparece, né? Em aplicações do mundo real aparecem matrizes com 4, 5, 6 dimensões. Não é impossível, não. Né? Beleza. A gente é limitado, né? Como disse a gente não consegue enxergar nada além da terceira dimensão, né? Enfim. Melhor não falar sobre isso, né? Senão eu vou me empolgar, eu não vou terminar isso hoje, né? E vocês vão ficar sem aula de vocês de NumPy. Mas beleza. Seguindo aqui, então, né? Além da função zeros, a gente também tem uma outra função útil, que é a função ones, né? Que ela serve para gerar um array de uns, né? Então, por exemplo, né? Vou chamar a função ones aqui. Vamos supor que eu quero gerar um array de 7 linhas e 4 colunas, né? Então ele vai gerar um array de uns, né? 1, 2, 3, 4 colunas e 7 linhas, né? Eu posso pegar esse array e converter para matrix, igual eu fiz aqui, né? Então isso serve para gerar um array de 1. Essas funções elas são úteis porque às vezes você quer inicializar uma matriz, né? Às vezes você quer inicializar uma matriz que tem 200 linhas e 200 colunas, né? Você não vai sair declarando 200 linhas e 200 colunas igual eu fiz aqui na minha matriz A, né? Não vai botar uma lista com 200, né, 200 por 200 aqui, né? Então, se você precisa inicializar uma matriz 200 por 200, é muito comum você inicializar ela usando ou a função zeros ou a função ones, né? Deu para entender? E se eu precisasse gerar uma matriz que tivesse 3 linhas e 3 colunas de 5, como é que eu poderia fazer? Que função eu poderia usar para gerar uma matriz que fosse 4 por 4 com todos os elementos, aliás, 3 por 3 com todos os elementos 5? Né? A Angélica respondeu, né? 1 multiplicada por 5. Eu achei que alguém ia falar, faz. Né? Não existe a função fives, né? Mas a gente pode pegar, né, o ones e multiplicar por 5. Né? Então a gente pode sim pegar, a gente pode declarar né, vou chamar a minha matriz de 5, né? E aí eu posso gerar um matrix aqui, né, em que eu coloco, né, um ones, né, quero gerar uma 3 por 3, né? Então vou botar aqui 3,3. E aí eu simplesmente pego essa matriz e multiplico ela por 5, né? E aí agora o meu 5 é uma matriz de 5, né? Era para ser uma pegadinha, né? Mas a Angélica estragou, né? Brincadeira, né? Mas beleza, o normal seria a gente pensar, deve existir uma função chamada fives, né? Mas enfim, né? Aqui a gente faz a operação. Então observa o seguinte, a gente pode pegar a matriz e multiplicar por número escalar, olha que legal. Né? Se isso aqui fosse em C, você ia precisar fazer um for, né, para andar nas linhas, depois ia precisar fazer um for para andar nas colunas e pegar elemento a elemento e multiplicar por 5. Em Python não, você pode pegar a matriz e multiplicar por 5 direto. Ah, bacana, né? Uma outra coisa também legal para a gente gerar matrizes, né, é o módulo random, né? Então o NumPy, ele também tem o módulo random, né, que a gente pode importar, numpy.random. Observa que o Python já tem um módulo chamado random, que é para geração de números aleatórios, ou melhor, pseudo-aleatórios. O NumPy ele também traz o próprio módulo random dele, para números pseudo-aleatórios, só que o random no NumPy lida com matrizes, né? Então a gente pode, from numpy.random, import asterisco, né? E aí a gente pode trabalhar com o random do NumPy. Então, por exemplo, existe uma função chamada rangeInt para gerar aleatórios inteiros, né? E a gente pode gerar matriz de aleatórios inteiros. Então, por exemplo, eu vou gerar uma matriz n aqui, ele vai gerar array, né? E eu preciso converter para matrix. E aí eu posso chamar a função rangeInt que está definida lá em numpy.random. E aí tem um outro detalhe, observe, esse rangeInt que eu estou usando aqui, ele vem de numpy.random, né? Apesar do Python ter uma função chamada rangeInt, e se eu tivesse importado o random do NumPy e depois importado desse jeito aqui, né, o rangeInt aqui do NumPy sobrescreveria o rangeInt padrão do Python, né?
Porque essa forma aqui de importação, eu não vou chamar numpy.random.rangeInt, eu só vou chamar de rangeInt. Né? Então, se já existisse um rangeInt anteriormente, ele seria sobrescrito. Né? Agora, se eu tivesse feito a importação como um import random, aí o rangeInt estaria como random.rangeInt, aí estaria salvo. Enfim, se você se confundiu com isso que eu falei, não se preocupe, né? Apenas ignore e siga o baile. Né? Então, aqui eu vou gerar, né, uma matriz onde os coeficientes estão entre menos 10 e 10, né? E eu quero uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Né? Então, a forma de chamar é essa. Né? Olha a quantidade de parênteses que eu precisei, né? Tive que fechar 4 parênteses aqui, né? Um para o matrix, um para o rangeInt, né? Acho que eu botei parênteses demais aqui, né? Esse parênteses aqui não existe. Desculpa aí, gente. Agora sim. Então, isso aqui, né, isso aqui vai gerar para mim, né, uma matriz de números pseudo-aleatórios que vão de menos 10 até 10, né, uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Né? Então, se eu pedir para ver o N aqui, né, tá aqui a minha matriz de números pseudo-aleatórios. Todo mundo gerou essa mesma matriz aqui? Acho que não, né? Porque nesse caso aqui, nesse caso, né, o Python, ele, né, essa é uma coisa que eu não gosto, que ele automaticamente bota uma semente para você, né? Então, cada um de nós deve estar partindo de uma semente diferente de geração, né? Então, com isso, cada um de nós deve gerar uma matriz de pseudo-aleatórios diferente. Mas, enfim, né, detalhes. Seguindo, então, né, a gente pode, por exemplo, voltar lá na nossa matriz M. Para quê? A nossa matriz M que estava lá preenchida com zeros, porque a gente pode ver, a gente pode visualizar o seguinte, né? A gente pode trabalhar com submatrizes, né, com fatias de matrizes, né, com blocos de matrizes, exatamente como a gente aprendeu lá com lista e com string, né? Então, por exemplo, eu posso colocar assim, né, M, colchete, 1, 2.3. Quando eu faço isso, eu estou me referindo às linhas de M que vão de 1 até 3, mas sem incluir a linha 3, ou seja, as linhas 1 e 2 apenas, né? E eu ainda posso colocar uma vírgula aqui e também colocar fatia para coluna, né? Então, aqui eu tô me referindo à submatriz que vai da linha 1 até a linha 3, da coluna 1 até a coluna 4, mas sem incluir a linha 3 e sem incluir a coluna 4, ou seja, da linha 1 até a linha 2, da coluna 1 até a coluna 3. Deu para entender? Né? E eu ainda posso fazer uma atribuição em cima. Posso pegar isso aqui e igualar o N. O N é quem? Essa matriz aqui que eu gerei com meus pseudo-aleatórios inteiros. Né? Posso fazer isso aqui, né? Ó, ele aceitou. Se eu pedir para ver o M, olha como é que está o M. Ele substituiu exatamente essa porção aqui da matriz, esse bloco, pelos coeficientes do M. Olha eles aqui, ó. Menos 10, 9, menos 2, menos 1, menos 5. Né? Então você pode fazer a atribuição de bloco, né? Que isso é uma coisa muito útil para quem trabalha com matrizes, né? Com álgebra linear, né? Para quem manipula matrizes, isso é extremamente útil. Muitas vezes você tem matrizes que na prática são definidas através de blocos, né? Você tem blocos ali dentro da matriz, blocos específicos que você precisa operar, né? Daniel está perguntando por que depois de alguns números está aparecendo um ponto. Então, esse ponto indica que você está trabalhando com um float, né? Que esses números aqui são float. É isso. Né? É como se fosse 0.0. Né? Aqui é como se fosse menos 10.0. Né? E aqui não tinha o ponto, né? Porque aqui é int. Né? Então, a função rangeInt, né? Tá implícito aqui que ela vai gerar uma matriz de inteiros. Então, isso aqui, os coeficientes são inteiros. Né? É uma boa pergunta isso, né? Porque vale a pena eu dizer, que eu não tinha mencionado, no NumPy, as matrizes, os arrays, todos têm que ter, todos os elementos, todos os coeficientes têm que estar no mesmo tipo, né? Então, você não pode misturar tipos diferentes na matriz e no array, né? Ou todo mundo é inteiro, ou todo mundo é float, ou todo mundo é complexo, ou todo mundo é string, ou todo mundo é sei lá o quê, né? Você pode ter uma matriz de dicionários, né? Mas, enfim, todo mundo tem que ter o mesmo tipo. Né? Você pode ter uma rede de dicionários, né? Mas todo mundo tem que estar no mesmo tipo. Né? Então, aqui, quando você fez essa atribuição aqui, como essa matriz já tinha float, né, esses elementos aqui acabaram virando float dentro dessa matriz. Né? Todo mundo tem que estar no mesmo tipo. Né? Beleza. Vamos ver, então, como a gente gera uma matriz de int, né? Já que o Daniel perguntou, né? Excelente pergunta, obrigado. Né? A gente vai aproveitar, então, e a gente vai aprender a usar a função ei.
Ou a função i, né, para quem fala inglês um pouco melhor, né? Então, eu vou fazer a conversão para matrix e eu vou usar a função i, né? Aliás, I, né? Enfim, vou fazer. Isso aqui gera um array identidade, né? Aliás, eu vou gerar, no caso, uma identidade de 2 linhas e 2 colunas, né? Nesse caso aqui, né, é uma identidade que só tem 2 dimensões, né? Então aqui eu tenho que passar realmente números de linhas e colunas diretamente, né? Não passa tudo, né? E aí o construtor metric, se você quiser a matriz, se eu não falar nada, ele vai gerar como float, né? Mas eu posso passar um segundo argumento int aqui, né? Se eu passar um segundo argumento int, ele vai entender que eu quero gerar, que essa matrix aqui, ela está sendo gerada como int, né? E não como float. Né? Aproveitando esse gancho aí da pergunta do Daniel. Então, se eu pedir para ver o B, observa que o B é um tipo matrix, mas é uma matriz de int, né? Não tem esse ponto aqui, né? Ok? Então, conforme eu falei, a gente pode multiplicar uma matriz por escalar. Vamos supor que eu queira multiplicar o B por 4, né? O B é a matriz identidade, né? Todo mundo lembra que é uma matriz identidade? Alguém aí pode dizer para nós o que é uma matriz identidade? Né? Eu posso pegar a minha matriz B e multiplicar por B, né? B igual a 4 vezes B, né? E aí, o meu B é o B vezes 4, né? A matriz identidade é aquela matriz específica, né? É uma matriz muito interessante, né? Conforme a Angélica falou, é uma matriz onde todas as entradas na diagonal são 1, né? Na diagonal principal. Então, as entradas I valem 1 e as demais entradas vão valer 0, né? Então, basicamente, é uma matriz, né, conforme está aqui, a diagonal dela, né, os elementos valem 1 e todos os elementos acima e abaixo da diagonal, né, todos os elementos fora da diagonal estão valendo 0, né. A matriz de identidade é uma matriz interessante que ela tem de várias propriedades, né. Ela é simétrica, né, ela é quadrada, né, é semidefinida, né, enfim, várias propriedades. A identidade acaba sendo um exemplo, né, ela é triangular superior, triangular inferior, né, enfim, a identidade é quase tudo, né, quase, né. Ela é matriz de posto completo também, né? Enfim, então você tem várias definições na álgebra para matriz, na álgebra linear, em que a identidade serve como, né, como um exemplo, né? Matriz de posto completo, né? Enfim, é uma matriz diagonal, matriz triangular inferior, matriz triangular superior, é uma matriz simétrica, e por aí vai. Mas enfim, deixa quieto. Então aqui eu defini a minha matriz B, né? Então observa que eu simplesmente só precisei fazer 4 vezes B, não precisei percorrer a matriz B, nem percorrer a matriz B, né? Enfim. Ah, bem lembrado, né? Aqui a Angélica está comentando, né? A gente define a identidade como sendo uma matriz quadrada, mas aqui o NumPy ele aceita que você crie uma identidade não quadrada, né? Então, por exemplo, se eu passar aqui que eu quero uma identidade, por exemplo, de 5 linhas e 10 colunas, olha o que vai acontecer. Né? Ele vai tentar fazer o melhor que ele pode. Ele vai botar um aqui na diagonal principal, entre aspas, mas depois da quinta coluna, ele vai ter que preencher todo mundo com 0. Né? Então, ele meio que dá esse jeitinho, vamos dizer assim, na identidade, né? Porque a definição da identidade é para matriz quadrada, mas essa função aí aqui, ela deixa realmente você criar identidades a partir de matrizes não quadradas, né? Enfim. Mas beleza, o que eu queria realmente mostrar é o seguinte, a gente pode realizar operações matriciais de uma maneira muito simples, né? Porque o Python é uma linguagem que ele permite a sobrecarga dos operadores. Então você pode definir suas próprias classes em Python, seus próprios tipos, e você pode definir o comportamento que os operadores vão ter em cima dos tipos que você criou. Então os criadores do NumPy criaram o tipo matrix, eles definiram qual comportamento esse operador de asterisco, de multiplicação, deveria ter com o objeto do tipo matrix, né? Então, o Python permite isso, o que a gente chama de sobrecarga de operador. Qualquer um de nós pode definir uma classe no Python qualquer e definir como os operadores da linguagem devem se comportar com objetos daquela classe, né? Isso é uma coisa bacana. Então, o pessoal lá do NumPy também, né, sobrecarregou os outros operadores, ou seja, definiu o comportamento para os outros operadores. Então, por exemplo, você pode somar dois objetos do tipo matrix, né, simplesmente colocando A mais B, né? Então você pode fazer C igual a A mais B. E quando você pede para ver o C, olha o que ele mostrou.
a matriz C, né, que é resultante da soma da matriz A com a matriz B, né? Olha como foi fácil, C igual a mais B. Se eu fosse fazer isso em C, o que eu teria que fazer? Né? Eu teria que fazer um laço para percorrer todas as linhas, né? Depois um laço para percorrer todas as colunas, e aí, dentro desse laço interno, eu teria que fazer que C e J é igual a e J mais B e J. Né? Olha o trabalho que dá. Mas aqui é muito simples de fazer, basta fazer C igual a mais B. Né? Então, a gente tem os operadores, em geral, definidos para matriz. Eu também posso fazer multiplicação de matriz. Quem aí sabe fazer um programa que multiplica duas matrizes, né? Esse é um programa que o pessoal treme na base, né? Então, muitos programadores, até profissionais, se você pede para fazer um código para multiplicar duas matrizes, né, em C, o cara não sabe fazer, ou se enrola para fazer, né? Mas se for em Python, é muito fácil. Se eu quero fazer D igual a vezes B, basta eu escrever D igual a vezes B. Assim. E a gente tem o nosso, né, programa que, né, o nosso código que multiplicou as matrizes A e B. E essa aqui é a multiplicação matricial mesmo, né? Então, você precisa de 3 laços, né? Tem que fazer um for dentro de outro for, dentro de outro for, para fazer essa multiplicação aqui, né? E a gente faz aqui em uma linha só, né? D igual a vezes B, ele faz a multiplicação matricial, como a gente aprendeu realmente na escola, né? Ok? Da mesma maneira, a gente também tem o operador de potência, né? Eu posso pegar a matriz A e elevar ao quadrado, né? Você entenda que A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Então, quando eu elevo A ao quadrado, é como se eu pegasse a matriz e multiplicasse por ela mesma, simplesmente isso, né? Então, A multiplicado por ela mesma, né, dá esse resultado aqui, ok? E uma coisa interessante com esse operador de potenciação é o seguinte, a gente pode elevar a matriz a zero, né? Qual é o resultado se eu pegar o A e elevar ao zero? Se eu pegar uma matriz e elevar a zero, vai dar o quê? Quem é que sabe? Alguém? Alguém chuta a resposta? O que acontece quando eu pego uma matriz e elevo a zero? Ele vai deixar eu fazer essa operação? Está definido isso? Né? Pior é que está definido, né? E o resultado é que se você pega a matriz e eleva a zero, a resposta é a matriz identidade. Ah, a identidade de novo aí. Né? Então, elevar a matriz a zero dá identidade. Né? Essa é a resposta. Essa operação de potenciação é interessante, né? A gente pode usar ela para fazer algo também que é simplesmente infernal de você fazer das linguagens tradicionais, que é isso aqui, né? É cálculo da inversa. Então, se eu pegar a matriz e elevar a menos 1, a resposta é a matriz inversa, né? Então, eu posso pegar a inv igual a A elevado a menos 1. Isso vai calcular a matriz inversa da matriz A, né? Cálculo de matriz inversa é algo realmente tenso, é algo difícil de fazer, né? É difícil de programar, é difícil lidar com a questão numérica, né? Então, é o tipo de coisa que não é para qualquer um, né? Para quem sabe, né? Principalmente pela questão numérica, né? Dos erros de arredondamento. Né? Os algoritmos para matriz inversa são complicados, né, de implementar. Mas aqui, né, isso é problema do NumPy. Ele implementa de algum jeito lá, eu só pego A eleva a menos 1 e eu calculei a minha matriz inversa, né, a inv. Então, esse a inv é a inversa, matriz inversa da matriz A. Alguém lembra a definição de matriz inversa? O que que é? Alguém pode me dizer o que que é uma matriz inversa? Ninguém? Qual é a propriedade que a matriz inversa atende, né? Né? A Angélica está afiada aqui com a álgebra dela, né? Então está dizendo B inversa de A, se A vezes B é igual a identidade, né? Então a matriz inversa ela tem essa propriedade. Se você pegar a matriz e multiplicar pela inversa dela, o resultado é uma matriz identidade, né? Então a matriz inversa é aquela matriz, quando você multiplica a matriz original, a resposta vai dar uma identidade. Então quando eu pegar o A e multiplicar pelo AINV, a resposta deveria ser a matriz identidade, né? Que é o que a gente tem aqui, né? Uma matriz que tem 1 na diagonal e 0, né, em todos os elementos fora da diagonal. Deu para entender?
Álgebra linear na veia, né? Alguma pergunta? É sério que ninguém vai perguntar por que que o elemento acima da diagonal não deu zero? Né? Ah, a Thalia fez uma ótima pergunta. Está dizendo, por que aquele elemento acima da diagonal, né? No caso, não seria não deu zero, né? Imagino, né? Então, na verdade, isso aqui deu zero. Você não está vendo? Ó, zero. O que que aconteceu aqui, né? A matriz de identidade, ela tem um na diagonal e zero fora da diagonal, né? E esse número aqui, se você parar, né, ele é zero, né? Porque isso aqui é 3,4 vezes 10 elevado a menos 17, né? Ó, a notação científica aqui, ó. Esse E menos 17 significa que isso aqui é 3,4 vezes 10 elevado a menos 17. Tipo assim, menos 17, tipo assim, é 0,03469, tipo isso, sabe? Então esse número aqui, ele é praticamente zero, né? É 0,0, vem 0, vem 17 números zeros, e depois lá dos 17 números zero é que vem lá o 3469, né? Por que que apareceu? Por que que não deu zero exatamente? É a questão do erro de arredondamento, né? Erro numérico, né? A gente já comentou sobre isso, né? Então, sempre que você faz operações com float, né, com ponto flutuante, em qualquer linguagem, em qualquer contexto, você está sujeito a erros de arredondamento. Né? Então, para fazer o cálculo, né, da matriz inversa, provavelmente ocorreram erros de arredondamento aqui em algumas casas decimais. E aí, na hora que você, né, fez a multiplicação, não deu exatamente zero, mas deu praticamente zero. Né? A tarefa está dizendo que o erro de arredondamento é tenso. E é tenso mesmo, né? Isso é um inferno, realmente. Né? Então, quem trabalha com computação numérica e precisa fazer muitas contas com float, tem sempre que estar atento, né, que esses erros vão aparecendo, e quanto mais contas, mais erros eles vão se acumulando, acumulando, até que chega uma hora insuportável, né, e faz você errar muito. Então tem uma história não confirmada, né, que na Guerra do Golfo eles usavam um sistema computacional que calculava a balística lá dos mísseis, né? E aí eles deixaram lá o sistema funcionando para calcular a trajetória lá dos mísseis, e o sistema ficou funcionando por várias horas, várias horas. Chegou um determinado momento que o sistema estava funcionando por tanto tempo, estava fazendo tanta conta, já tinha tanto erro de arredondamento acumulado, né, que os resultados estavam absurdamente errados. Tão errados que eles dispararam o míssil para uma direção e o míssil saiu para outra. E o míssil, obviamente, errou o alvo, né? O míssil que era para sair para um lado saiu pelo outro, né? De tão errado que os cálculos estavam, né? E depois disso chegou, né? Chegou uma instrução, não deixar o sistema funcionando por mais de 24 horas seguidas. Né? Mas os caras não sabiam disso antes, né? Enfim. Essa é uma questão realmente séria para quem trabalha com computação numérica e tem que fazer contas, né? Os erros de arredondamento. Aqui o erro de arredondamento apareceu na 17ª casa decimal, então isso é considerado uma aproximação muito boa. 17 casas decimais, né? É muito bom. Em alguns contextos você vai fazendo com mais contas atrás de contas, né, o erro vai aparecer, vai diminuindo, vai aumentando, né, vai aparecendo mais próximo. Quando você vai ver, o erro já está lá na 6ª casa decimal, depois na 5ª, na 4ª, na 3ª. Assim, o erro vai se acumulando. Né? Então, quem trabalha com computação numérica tem que estar com isso em mente. Quando a gente desenvolve algoritmos, né, de computação numérica, a gente também tem que estar atento para a questão do erro. Né? É uma preocupação. É por isso que não é qualquer um que implementa isso aqui. Não é qualquer um que implementa um algoritmo de cálculo de inversa e consegue gerar um erro tão baixo. Né? É difícil, são poucos, né, que têm esse domínio, né, dominam as técnicas de computação numérica para tentar reduzir os erros, tentar manipular isso da melhor maneira possível, minimizando esses erros numéricos que aparecem. Né? Mas que acabam sendo inevitáveis, né? O que você pode fazer é tentar trabalhar para reduzi-los ao máximo que você pode. Né? Enfim, seguindo então, inversa da matriz é uma coisa infernal de calcular, é muito chato calcular uma inversa de matriz. Vocês já devem ter visto, né? Quem aí lembra das aulas lá do ensino médio, como é chato calcular a inversa de matriz. Se a matriz, por exemplo, for mais do que 3x3, né? Se for uma matriz 4x4, 5x5, nossa, né? Melhor nem pensar. E a gente também tem outras funções interessantes no NumPy, né? Então, por exemplo, existe a função transpose, né, que serve para calcular a matriz transposta. Quem lembra o que é uma matriz transposta? Né? Deixa eu imprimir aqui o A.
Então, a gente tem aqui a matriz a função transpose, né? Ela calcula a matriz transposta. Quem aí lembra o que é uma matriz transposta? Né? Ninguém lembra? Bom, a matriz transposta, né? Então, Angélica, né? Angélica é especialista em álgebra linear, né? Ela está dizendo, né? A transpose IJ igual a AJI. É a definição de matriz transposta, né? O elemento na posição IJ em uma é o elemento na posição JI na outra. Ou seja, a matriz transposta é como se você pegasse a matriz e deitasse ela, né? Rotacionasse, né? O que era linha vira coluna, o que era coluna vira linha. Então, isso aqui, que era a primeira linha da matriz A, vai virar aqui a primeira coluna da transposta, né? E vice-versa, né? A primeira coluna da matriz A vai virar a primeira linha da transposta. Né? O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Né? Então o Daniel também acertou. Né? Linha vira coluna vira linha. Né? Então a definição de transposta é essa. E a gente também tem uma função, a função trace, né? Ela serve para calcular o traço da matriz A. Essa eu duvido a Angélica saber o que é o traço da matriz. Né? Essa você não sabe, Angélica, tá vendo? Não sabe o que é o traço. Não sabe, não sabe. Vai ter que aprender. E ela sabe, ó. O traço é a soma da diagonal, me dei mal. Né? O traço é a soma da diagonal, é uma propriedade da álgebra linear. O traço da matriz é definido como a soma dos elementos da diagonal principal. Né? Então, o traço da matriz A é 5, que é a soma, né, desse 1 e desse 4. Né? Enfim, a Thalia, achei que o traço era o colchetão, né? Colchetão, tá bom. Tá querendo dizer o determinante, é isso? Beleza. Vamos seguir aqui, então. Né? A Angélica deve ter se revirado na cadeira quando você falou colchetão. Tá certo. Vamos lá. Seguindo aqui, então. Né? Etapa virtual, beleza. Tá certo, né? Serve para descontrair. A gente pode fazer concatenação de matrizes, né? Como forma a gente faz no MATLAB, né? Só que aqui, para a gente fazer a concatenação, a gente vai precisar de funções específicas, né? No MATLAB é mais fácil de fazer a concatenação, mas aqui também nada que doa tanto, né? Então a gente pode fazer a concatenação horizontalmente usando a função hstack, né? Então, por exemplo, tem a matriz A e tem a matriz B. Eu posso concatenar as matrizes A e B horizontalmente usando hstack. Aí eu passo uma tupla com as matrizes que eu quero concatenar, né? Hstack e AB, né? Assim. Né? Então, a matriz concatenada vai ter o A, né, concatenado do B. Aqui é a concatenação horizontal, é como se você colasse uma matriz uma do lado da outra. Né? Você costura uma do lado da outra, vamos dizer assim. Né? Coloca uma do lado da outra. Né? Isso também é uma outra operação interessante, né, para quem manipula a matriz. E você tem a concatenação vertical, né, que é quando uma fica em cima da outra. Né? A gente faz com V-stack, né? Empilhamento vertical, né? Aqui é H-stack, né? Empilhamento horizontal, aqui V-stack, empilhamento vertical, né? Então aqui a gente fez a concatenação com o B agora ficando embaixo do A, né? Então agora ele pegou o B e colocou, né, embaixo do A, tá certo? Os nossos dois tipos aí de concatenação, né? E, bom, o módulo NumPy, ele tem muitas funções, né? Eu acho que não cabe aqui ficar mostrando todas as funções que tem no módulo NumPy, né? Basicamente, eu acho que o mais importante eu mostrei é um módulo que define um tipo muito importante, que é o tipo matrix, com o qual você pode fazer operações matriciais. É muito fácil implementar algoritmos matriciais, quando você pode fazer soma de matriz simplesmente colocando A mais B, ou fazer multiplicação com A vezes B, ou calculando inversa elevando a -1, esse tipo de coisa, né? Então você pode fazer coisas bem mirabolantes, né? Programas que, por exemplo, em C, você precisaria aí de centenas de linhas, né? Aqui você em poucas linhas consegue resolver com essas funções avançadas no NumPy, né? E o NumPy ele é implementado de uma maneira muito eficiente, né? Ele, na verdade, as funções NumPy são implementadas em C, né? Então, uma das críticas com a linguagem Python é que os códigos gerados são mais lentos, né, em comparação com C, por exemplo, tem o interpretador Python ele é muito lento, né? Esse interpretador Python padrão ele é muito lento. Você tem outros interpretadores alternativos que são mais rápidos, né?
Então, por exemplo, a Intel, ela tem a própria distribuição de Python dela, né, e o Python da Intel funciona bem mais rápido, né, do que o Python padrão, né? Então, se você baixar o Python do site da Intel, ao invés de baixar no Python.org, provavelmente você vai ter seus programas Python funcionando mais rápido, né? Só que eles cobram, né? Se você pode pedir uma licença acadêmica, né? E você pode usar como estudante ou como professor, né? Enfim. Mas uma das críticas é que o interpretador Python é muito lento, só que o NumPy ele é implementado em C. Então, quando você usa uma função como essa aqui, né, quando você usa isso aqui, na verdade ele vai chamar código em C. Né, ele compila ali, tipo umas DLLs, né, umas bibliotecas em C, e ele, na verdade, está executando código em C no background. Né? Então, com isso, você tem realmente computação numérica com eficiência. Né? A facilidade do Python com uma eficiência muito próxima da linguagem C, né? Porque na verdade isso aqui foi implementado em C e ele vai entrar lá na biblioteca dinâmica e vai rodar isso aqui no código que foi gerado em C, né? Então esse seria o melhor de dois mundos, né? Então é realmente eficiente, vale a pena realmente programar usando o NumPy, né? Porque você tem a facilidade do Python e a velocidade do C, né? E você tem funções diversas no NumPy, né? Se você quer conferir, né? Você dá um import no NumPy, chama lá o help, né? Hoje em dia tá mais fácil, né? Que eu sou do tempo em que eu tinha internet discada em casa, entendeu? Então eu não podia ficar entrando no Google para procurar as coisas, eu tinha que apelar para o help mesmo do Python. Então o help vai mostrar uma lista, né? Com as funcionalidades, com uma descrição bem sucinta. Mas, às vezes, uma linha de descrição que você precisa. Ah, essa função aqui faz a transposta da matriz. Era isso que eu precisava. Né? Então, a função help aqui, ela vai justamente vai listar as strings de documentação do módulo NumPy e vai mostrar para você tudo que tem ali. Né? O módulo é bem grande, ó. Tá vendo? 86 mil linhas, né? Vou deixar ele expandir as 86 mil linhas, né? E aí você vê as funções que tem lá, né? As classes, né? Que estão definidas lá, enfim. E aí você pode conferir e ver, né, tudo que ele disponibiliza, né? São 86 mil linhas para você conferir, né? Eu vou dar uma passada aqui só para mostrar que existe, né? Às vezes você está interessado em saber o que faz uma determinada função, né? Então você vai lá, né? Então, por exemplo, numpy.transpose, né? Aí ele vai mostrar a ajuda só da transpose, né? Então tá aqui, transpose, né? Ele mostra o que faz, né? Ele reverte ou permuta os eixos, né, do array. Enfim, dá um exemplo aqui de uso, né? Ok? Ok. Sendo assim, então, é isso tudo para mostrar o seguinte: tem funções no Python que elas podem ser aplicadas a todos os elementos de uma matriz. Né? Então, por exemplo, no Python tem uma função chamada sqrt. Sqrt, existe uma função no Python, no padrão, dentro do módulo math, né, que se chama sqrt, mas o NumPy também tem uma função sqrt que opera sobre matriz, né? Então, quando você pede, por exemplo, sqrt de A, ele vai te retornar uma matriz com a raiz quadrada de todos os elementos da matriz A, né? Então, são funções que podem ser aplicadas matricialmente, no sentido de que ele vai ser aplicado em cima de todos os coeficientes da matriz. Né? Então, você tem sqrt, tem exponencial, você tem sin, né, que é o seno, né, tem o cos, cosseno, né, tangente, arcosseno, seno hiperbólico, tem tudo lá, né, para você brincar. Então, isso aqui é muito mais rápido do que você fazer um for percorrendo as linhas e colunas da matriz e para você, né, acabar, digamos assim, alterando os elementos um por um, né? É bem mais rápido, né? Uma outra coisa interessante, né? Uma outra coisa interessante é o shape, né? É que você pode mudar a dimensão de uma matriz, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o M, né? Se a gente pedir o comprimento do M, o que ele vai retornar? Né? 4, que tem 4 linhas. Ah, como é que eu descubro então o número de colunas? Basta você perguntar o comprimento de alguma linha. Então, se eu perguntar o comprimento da linha 0, aí ele vai me mostrar o número de colunas. Epa! Ai, que bonitinho. Então, se você, por exemplo, perguntar o comprimento da coluna 0, eita, eu tô bem hoje, né? Vamos ver se agora vai. Não tá indo. Bom, tá, isso funciona, né?
Quando você pede o shape, ele te retorna a dimensão da matriz, né? Que são 4 linhas e 5 colunas, né? E esse shape aqui, ele é um atributo, né, da classe, né? É um atributo que pode ser alterado, e olha que legal. Você pode alterar o shape para matriz, para mudar a forma da matriz, né? Então, shape aqui, tá te falando, tem 4 linhas e 5 colunas. E aí, no caso, o que vai acontecer? A gente aqui quer reformular a matriz. Ela tem 4 linhas e 5 colunas, tem 20 elementos, né? Vamos supor que eu quero mudar a matriz para que ela não tenha mais 4 linhas e 5 colunas. Vamos supor que, ao invés disso, eu quero colocar a matriz, por exemplo, com 2 linhas e 10 colunas, né? Assim. Então, se eu pedir para ver o M agora, ele foi reformatado, né? E agora a gente tem os mesmos coeficientes que estavam aparecendo aqui, agora eles estão nesse formato aqui de 2 por 10, né? Estava 4 por 5 antes. Ok? Então, você mudar o atributo shape, né, fez com que mudasse realmente. Ele vai lá e muda, né? Muda ali o formato da matriz, né? Deixou de ser 4 por 5 e passou a ser 2 por 10. Deu para entender, gente? Ficou confuso isso? Alguma pergunta até aqui? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, vamos então avançar um pouquinho, né? O módulo NumPy, ele tem muitos submódulos, né? Mas um módulo interessante de apresentar para vocês é o módulo de álgebra linear, né? É claro que isso aqui que a gente fez, na verdade, é álgebra linear, mas existe um módulo específico, né, com álgebra linear, que é o módulo LINALG, né? Linear Álgebra, né? Álgebra linear aqui, que tem funções mais específicas ainda para álgebra linear, né? Então a gente pode dar uma importada nele, né? NumPy.linalg, e com isso a gente vai ter aqui o nosso módulo de álgebra linear, né? No módulo de álgebra linear, você tem funções de álgebra linear que são mais mirabolantes, né? Para quem já estudou álgebra linear aí, né? Então, por exemplo, uma função interessante é a função EIG, né? Essa função EIG, né, vem de Eigenvalues, né, cálculos de alto valor, né? Alto valor e alto vetor de matriz, né? Alguém sabe o que é um alto valor e um alto vetor de matriz? Né? Isso aqui é difícil de explicar, né? Então, basicamente, é para quem já estudou realmente álgebra linear. Mas quando você trabalha realmente com matrizes, né? Quando você está trabalhando com computação científica, né? Com cálculos, né? De álgebra, você mais cedo ou mais tarde vai esbarrar em algum momento da sua vida em que você vai precisar de alto valor de matriz, alto valor e alto vetor, né? Então, no caso aqui, né, a Angélica deu a definição aqui para alto valor, né? A Angélica é boa, né, de álgebra linear, né? Basicamente, então, você tem aqui um alto valor da matriz, né? E você tem, para cada alto valor, um alto vetor associado, né? Conforme a Angélica também mencionou aqui, né? E então, essa função EIG, ela simplesmente vai fazer o cálculo de alto valor e alto vetor, né? Então, você tem que um I é um alto valor de uma matriz, né? Se existe um vetor V, onde A vezes V é igual a I vezes V, né? E nesse caso, o V vai ser o seu alto vetor, né? Então, essa função EIG vai justamente te dar o cálculo de alto valores e alto vetores, né? Então, você vai ter aqui alto vals, seriam os alto valores, né? Essa aqui é uma função que retorna uma tupla, né, de resultados. Então, o primeiro elemento da tupla são os altos valores, o segundo elemento da tupla são os altos vetores, né? Então aqui essa matriz ela tem 2 autovalores, né? Porque é uma matriz, né? 2 por 2, né? De posto completo. E o autovet, você vai ter os autovetores, né? Só que no caso, o autovet é uma matriz com os autovetores e que cada coluna da matriz é um autovetor. Então, por exemplo, a primeira coluna aqui do autovet é o autovetor associado ao primeiro autovalor, aqui em autovals. E a segunda coluna aqui do autovet é o autovetor associado ao segundo autovalor aqui, né, no autovals, ok? Então, todo mundo que trabalha com, né, computação algébrica acaba, em alguma mais cedo ou mais tarde, você vai precisar de alto valor, né? Então, tá aí a função
no NumPy para fazer isso. Muito simples, né? Além disso, uma outra coisa que dá dor de cabeça de se calcular, que é alto valor, negócio chato de calcular, é o determinante, né? O que é o determinante da matriz? Né? Ih, complicado, né? Thalia, lembra como cálculo o determinante? Né? O tal do colchetão, era isso que você estava falando, né? Então, lá no módulo de álgebra linear, existe a função det, né? Que serve para cálculo de determinante, né? Que é algo chato de fader também. Se a matriz, por exemplo, não for 2 por 2, né? Determinante é um negócio chato de calcular, né? Mesmo para 3 por 3, né? E para 4 por 4, 5 por 5, então, horrível, né? De calcular. Né? Mas existe a função lá no Linalgo para cálculo de determinante, a função det, né? Serve para isso. E a gente também tem uma função para calcular o posto da matriz, né? Alguém lembra a definição de posto de matriz? Angélica, você lembra o que é o posto de uma matriz? Ou rank, né? Então, existe a função chamada matrix rank. Né? A Angélica disse que não quer mais responder, ela sabe. Tá bom. Né? A função matrix rank retorna o posto de uma matriz. Né? No caso aqui, o posto da matriz A é 2. Né? O posto da matriz a gente pode ser definido como a quantidade de linhas linearmente independentes que a matriz possui. Né? Ou a quantidade de colunas linearmente, enfim, tem definições alternativas aí. Mas aqui a quantidade de linhas linearmente independentes, então a matriz A tem 2 linhas e 2 colunas, as 2 linhas são linearmente independentes, né? Significa que uma não é a combinação linear da outra, né? Enfim, posto de matriz é outra propriedade fundamental na álgebra linear que aparece muito, né, para quem faz computação algébrica, né? Enfim. Beleza. Seguindo então, né, para algo um pouquinho menos chato, vamos dizer assim, do que alto valor, alto vetor, determinante, posto, né, vamos usar uma função que eu acho que é mais, né, vamos dizer assim, mais comum, né, mais próxima, né, uma função que resolve o sistema linear, né. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um sistema AX igual a B, né? E a gente quer calcular qual é o x que resolve esse sistema, né? Então existe a função para isso, né? No NumPy, né? Dentro do módulo de álgebra linear. Então eu vou definir aqui um b, né? Para ser o meu vetor com os coeficientes, né? Os termos independentes, né? De cada equação, né? Então, por exemplo, vou botar aqui 10, né? E vou botar aqui 20, né? Então eu tenho a minha matriz A e tenho o meu vetor B. E eu tenho o meu sistema AX igual a B. Né? Então, para resolver esse sistema, existe uma função chamada solve, né? Dentro do Linalg, né? Do NumPy, em que você passa o A e passa o B. Né? Então, X é a solução do sistema AX igual a B. Né? Então, se você pedir para ver o X, ele vai te mostrar o X que resolve isso aqui. Né? Deu para entender? Isso aqui é uma coisa comum, né? Muitas aplicações da humanidade, que a humanidade lida no dia a dia, recaem na resolução de um sistema linear de equações, né? Um sistema de equações lineares. Tem que pegar o sistema e resolver, né? Então aqui a gente pode resolver o sistema facilmente usando essa função solve, né? A é a matriz de coeficientes do sistema, né? E B é o vetor com os termos independentes. Né? Então aqui nesse caso é como se eu tivesse o sistema 1x mais 7y igual a 10, e 3x mais 4y igual a 20. E aí eu preciso calcular o x e o y. O x valeria 5,88 e o y valeria 0,58. Né? Seria isso. Ok? Bom, o módulo de álgebra linear tem várias outras funções interessantes, né? Como sempre, vale a pena você dar um help lá no NumPy Linalg para olhar, né? Basicamente, outras funções úteis são funções para cálculo da norma de matriz é outra coisa também que aparece muito. E aí você tem vários tipos de norma, né, que você pode aplicar, né, e você pode calcular os diversos tipos de norma usando a função norm, né, vale a pena dar um help. E você tem também funções para mínimos quadrados, né, mínimos quadrados, por exemplo, quando você tem um sistema de equações lineares e que você, por exemplo, tem mais equações, tem mais equações do que incógnitas.
né? Então, você não tem um x que resolve todas aquelas equações, mas você quer encontrar o x mais próximo de resolver todas aquelas equações, né? Então, mínimos quadrados resolve esse tipo de coisa. E você também tem funções para decomposições diversas, né? Então, por exemplo, existe a função QR, né? A função QR, né, faz uma decomposição da matriz, né? A fatoração da matriz, né? A fatoração QR, né? Para quem, isso aí é para quem estuda mais álgebra linear, né? Então você tem fatoração de Cholesky, né? Você tem fatoração de valor singular, né? Decomposição de valor singular também. Enfim, você tem decomposições diversas também que você pode aplicar, né? Você pega a matriz e decompõe ela em duas matrizes, né? Duas ou mais matrizes, né? Enfim. Alguma pergunta aqui, gente? Alguém está tendo sono de tanto que eu estou falando de álgebra linear aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém achou interessante aprender que dá, né? A Angélica disse que está adorando. Alguém achou interessante aprender que dá para fazer as operações algébricas complexas de uma maneira muito simples, usando o módulo NumPy, né? Mais cedo ou mais tarde vocês vão precisar disso na vida de vocês. Aí vocês podem lembrar, o Python tem lá o NumPy, né? Posso tentar implementar usando o NumPy para ver como é que fica, né? Beleza. Vamos então avançar um pouco e deixar a álgebra linear um pouco de lado e avançar para uma outra coisa que eu gostaria de falar nessa aula de hoje, que é o pacote Matplotlib, né? Então, o Matplotlib é uma biblioteca também inspirada no MATLAB, né? Que ela serve para plotagem de gráficos, né? Então, eu coloquei aqui no bate-papo, né, os comandos para instalação do Matplotlib, mas eles também estão no canal geral e na descrição do vídeo, né? Então, você, né, se eu der uma roladinha aqui lá para o início, a gente vai ver os comandos para instalação do Matplotlib. Então, você simplesmente vai instalar o Matplotlib da mesma forma que você instalou o NumPy, né? Usando o mesmo comando, você só vai trocar NumPy por Matplotlib, né? O negócio aqui tá bom, né? Deixa eu vir aqui no notebook da aula, né? Felizmente, nós temos aqui o notebook da aula. Aqui no notebook da aula, com tudo que eu falei aqui na aula de hoje, a gente tem... cadê o comando para instalação? Está aqui. Né? Tá aqui. Os 5 comandos para instalação do Matplotlib, né? Eu vou copiar e vou colar eles ali no bate-papo. Então, algum deles deve funcionar para o seu sistema, né? Se você tiver um Windows, provavelmente essa aqui vai ser a forma que vai funcionar, mas o pessoal, né, já disseram que, né, essa aqui foi a que funcionou, né? Alguém... a Pamela, se não me engano, disse que essa aqui foi a que funcionou, né? Enfim. Enfim, outras pessoas tiveram que instalar o pip manualmente, né? Enfim, ossos do ofício, né? Você vai usar o mesmo comando que funcionou com o NumPy, só que agora você vai colocar o Matplotlib, né, para chamar a ferramenta pip e fazer a instalação. Então, no meu caso aqui, no meu Linux, seria, né, seria o pip, né? Pip install -u matplotlib, né? Seria isso, né? Enfim. Aqui ele está instalando o Matplotlib, eu já tinha instalado, mas provavelmente ele está instalando uma versão mais recente do que a minha. Espero que não dê nenhum pau, né? Que me faça passar vergonha aqui na frente de vocês. Então tá aqui, ó. Ele desinstalou a versão que eu tinha, né? E instalou uma versão mais recente, né? Eu tinha a versão 3.2.1, ele foi lá e botou a 3.3.2, né? Enfim. O Matplotlib depende do NumPy, né? Então, se você não tiver o NumPy e tentar instalar o Matplotlib, o pip vai automaticamente instalar o NumPy para você, porque ele instala as dependências junto, né? Legal. Então, vamos seguir. A gente vai usar o Matplotlib para plotar gráficos simples, né? Nesse tempinho aí que resta para gente. Então, eu vou vir aqui em File, clicar em New File para gerar um arquivo novo, né? No qual eu vou poder fazer o meu código com a Matplotlib. Eu podia fazer direto no prompt também, mas eu vou, né? Deixa eu postar isso aqui, né? Mas aqui no caso eu vou, né, vou fazer como código mesmo, né, como arquivo fonte, que fica melhor. Então, beleza, vamos fazer um exemplo, né? A gente vai plotar, vamos plotar um gráfico, né, o gráfico resultante, em que a gente vai ligar pontinhos, né? Da ligação de 3 pontos, né? Então vamos supor que eu tenho 3 pontos que eu quero colocar no gráfico, né? Eu tenho o ponto A, né, que está em menos 2,40, né? Eu tenho o ponto B, né, que está 0, 0. E eu tenho o ponto C, que está 5,60. E aí eu quero plotar esses 3 pontos ali no gráfico e ligar eles, né, com uma retinha.
Então, beleza, vou dar um import aqui, né? No caso, vou dar um import para a matplotlib, né? A matplotlib, ela tem um submódulo chamado pyplot, né? Que é para fazer a plotagem mesmo, né? Que é inspirado no plot, na função plot do MATLAB, né? O matplotlib foi criado justamente porque um dia alguém quis fazer uma plotagem no Python igual no MATLAB e não tinha nenhuma função para isso, aí o cara ficou pé da vida e resolveu ele mesmo fazer um plot no Python, e aí nasceu a matplotlib, né? Então, por exemplo, eu vou criar o x como sendo uma lista com as coordenadas dos meus pontos x, né? Que são -2, 0 e 5. Né? Então, -2, 0 e 5. E também vou criar o y como sendo uma listinha, né? Dá um enter aqui, né? Pular a linha. Com as coordenadas y, que são 40, 0 e 60. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Lá no PLT, né, eu importei matplotlib.pyplot e renomeei para PLT. Então, é plt.plot, né, porque eu chamei isso tudo aqui de PLT. Né? Se não tivesse chamado de PLT, tem que botar matplotlib.pyplot, né? Que saco. Beleza, plt.plot, vou passar o x, vou passar o y, né? E aí eu vou colocar plt.show, né? Isso aqui gera a plotagem, mas se você não der o show, ele não mostra. Né? Isso aqui só gera o objeto com a plotagem. Ele só vai mostrar a plotagem quando você der o show, entendeu? Então tem que usar plt.show. E eis o nosso programa que faz a plotagem. Vou botar para rodar, ele vai perguntar se eu quero salvar. Né? Eu vou salvar ele aqui, né? Dar um nome qualquer, chamar de plot1.py, beleza. Ele está rodando. Espero que essa instalação do matplotlib aqui não me faça passar nenhuma vergonha. Como eu acabei de instalar, né, ele está tendo que configurar algumas coisinhas aqui para mim, né? Ok, ossos do ofício, né? A gente aguarda. Enquanto isso, a gente pode olhar o código aqui, né? Então eu simplesmente passei as coordenadas x numa lista, né, num container, passei as coordenadas y em outro container, dei o plot xy e pedi para ele mostrar. Aqui ele já terminou, né, já fez o plot para mim, só que aqui ele está... Deixa eu tirar do topo. Pronto. Então tá aqui o plot, a plotagem para mim, tá aqui o meu gráfico, né? Então estão aqui os 3 pontos, ó. -2,40 tá aqui, né? Aqui está o 00, né? E aqui está o 5,60, né? Então tá aqui, ele plotou os 3 pontos e ele ligou os 3 pontos com retinhas, né? Ligue pontos. Né? O Daniel está dizendo que o dele ficou em branco, né? Ainda bem que foi o seu, porque se o meu ficasse em branco ia passar uma vergonha imensa aqui, né? Brincadeira. Tenta rodar de novo e ver o que acontece, né? Será que você não cometeu nenhum equívoco aqui? Confere aqui o código. Né? Deixar o código aqui. Eita. Né? Deixa eu diminuir aqui a janela. Pronto. Né? Esqueceu os argumentos do plot. Tá vendo só? E a gente pode passar outros argumentos, né? Então, por exemplo, se eu passar um terceiro argumento e colocar um O minúsculo, olha o que vai acontecer. Eu vou fechar aqui o gráfico, né? Senão vai dar problema. E vou rodar o módulo, né? Como eu botei agora um Ozinho, ele vai entender que você não quer ligar os pontos, ele só quer botar, né? Marcar os pontos com círculos, no caso, né? Então aqui ele marcou os 3 pontos com círculo, né? Então, por exemplo, eu poderia, ao invés disso, colocar um asterisco, né? Aí ele vai marcar os pontos com asterisco e botar um R, né? Ele vai entender que eu quero um asterisco e esse R vai fazer o quê? Vai simplesmente colocar os asteriscos, só que ao invés de azul, vermelho, né? É o R de red, né? Então, você pode trocar a cor, né, da linha sendo plotada, né? Deu para entender o funcionamento do plot na matplotlib? Plotei os 3 pontos ali. Né? No Octave é a mesma coisa. Porque o Octave ele é inspirado no MATLAB e a matplotlib é inspirada no MATLAB também. Então, a convenção vai ser a mesma. Os mesmos argumentos que você usa lá no Octave para o plot, você vai usar aqui também. Né? Porque os dois são inspirados no mesmo produto, que é o MATLAB, com a vantagem de você não precisar pagar $2.500 por uma licença de MATLAB. Né? É uma vantagem e tanto. Né? Então, vou fechar aqui e vou abrir. Vamos fazer uma plotagem melhor, né? Uma plotagem
Mais legal, né? Uma plotagem decente, né? Vamos plotar o gráfico, né, de e elevado a x, pode ser? Exponencial de x, né? No intervalo x entre 1 e 5, pode ser? A gente vai plotar o exponencial de x no intervalo entre 1 e 5, né? Para fazer isso, a gente vai usar o seguinte, né? Quando a gente fez a plotagem aqui no outro exemplo, a gente simplesmente colocou os pontos e ele ligou os pontos com retas, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente vai plotar vários pontos de e elevado a x, e a gente vai colocar os pontos tão próximos uns dos outros que vai parecer que ele está plotando a curva. Deu para entender? É como se a gente tivesse um gráfico linear por partes, né? Porque você dá os pontos para a função plot e ela conecta os pontos, né? Ela pode gerar uma linha, né, ligando os pontos. Então a gente vai gerar vários pontos, mas se eles estiverem suficientemente próximos uns dos outros, vai parecer que você tem uma curva suave sendo gerada. E aqui eu estou igual um retardado, desenhando o gráfico de e elevado a x com o dedo, como se vocês pudessem enxergar. Mas tudo bem. Faz parte, né? Igual aquela pessoa no telefone que está dando instrução para alguém e está fazendo gesto com a mão, né? Mas deixa quieto. Vamos lá. Então a gente vai plotar o gráfico de e elevado a x no intervalo de x entre 1 e 5, só que a gente vai plotar vários pontos, né, x, y, só que eles vão estar bem pertinho um dos outros e o usuário vai ter a impressão de que a curva está suave na tela, né? Então a gente vai usar um passo de 0,2 para fazer isso. A gente vai plotar de 0,2 a 0,2. Então a gente vai plotar x igual a 1, depois x igual a 1,2, depois x igual a 1,4, 1,6, 1,8, até chegar no 5, né? E aí a gente vai ter vários pontinhos perto uns dos outros e vai parecer que a gente realmente tem o gráfico g elevado a x, ok? Então vamos dar aqui um import, né? Para isso, eu vou importar o NumPy. Fica mais fácil se eu importar o NumPy, né? Para poder fazer de uma maneira simplificada. Não que seja obrigatório, né, importar o NumPy, até porque no outro exemplo a gente não importou. Aqui, matplotlib.pyplot, né, como PLT também. E aí eu vou fazer o seguinte, vou gerar um x2 aqui, né, e aí o meu x2 aqui, né, np.arrange, né? Esse arrange aqui é uma função do NumPy, né? Então aqui eu importei NumPy como np. Então np.arrange, função do NumPy, que é similar à função range, que a gente já trabalhou com ela, né? Que é para você gerar uma progressão aritmética, né? De um determinado valor até outro. Aqui eu quero gerar de 1 até 5. Só que vai de 1 até 5 sem incluir o 5. Então eu vou botar 5.1, né, e vou botar o passo 0.2. Então aqui eu estou dizendo que eu quero gerar uma progressão aritmética que vai de 1 até 5.1, mas sem incluir o 5.1, com um passo de 0.2. Então aqui no caso ele só vai de 1 até 5 mesmo. Aqui a gente está usando o arrange do NumPy porque o range do Python ele não trabalha com float, ele só trabalha com int. E aqui eu quero dar passo de float, 0.2. Então eu vou usar o arrange do NumPy para fazer isso, né? Eu poderia eu mesmo criar uma função chamada range que trabalhasse com floats, é fácil de fazer, né? Mas enfim, vou usar a função do NumPy, que já está pronta. E aí agora, o que vai ser o y? O y vai ser o valor dos exponenciais de x, né? Mas o NumPy já tem a função exp, né, para calcular os exponenciais. Então eu simplesmente vou passar y2 igual a exp de x2. Lembram lá dos exemplos que a gente fez aqui, né? Quando eu por exemplo, usei o skrt, né? Então eu tinha uma matriz A, aí eu passei skrt de A. Então ele gerou uma matriz com as raízes quadradas dos coeficientes de A. Aqui, o exp de A, eu tinha a matriz A, e aí exp de A gera uma matriz com os exponenciais dos coeficientes de A. Então aqui é a mesma coisa, ele vai gerar também, vai gerar aqui um array NumPy, né, com os exponenciais, né, dos coeficientes de x2. Ah, legal. E aí o que eu vou fazer? A mesma coisa, vou fazer a plotagem, né, em que eu vou chamar a função plot e vou passar os containers com os pontos x e y, né? Aí, no caso, eu quero que a linha fique verde, então eu vou passar uma string aqui com G, né, para ele pintar os pontos de verde, né? E vou dar o show, porque se eu não der o show não, né, o gráfico não aparece. Então você tem que dar um plt.show, né, e aí tudo dá certo. Vou salvar aqui o código, né, chamar isso aqui de plot2.py e vou botar para rodar, né? Então ele está rodando aqui.
E eis o meu gráfico com exponencial de x. Então, observa, o que ele faz é pegar os pontinhos aqui e é como se eu tivesse uma função linear por partes, né? Ele pega os pontos, coloca os pontos e liga os pontos com retinhas. Só que os pontos estão tão perto uns dos outros que, para o usuário, é como se você tivesse realmente uma curva suave, representando a exponencial de x aqui. Então, aqui, por exemplo, eu posso trocar, né? Posso botar o asterisco. O asterisco aqui, ele vai colocar os asteriscos ali no lugar dos pontos, né? Eita, me perdi aqui, desculpa. Achei, né? Então posso botar aqui para rodar, né? Então observa que ele botou os asteriscos no lugar dos pontos, né? Seguindo ali a exponencial de x, né? Se você achar que está muito espaçado aqui, está muito longe esses pontos uns dos outros, você pode diminuir o passo, né? Então, ao invés de usar um passo 0.2, usar um passo 0.1. Só que isso vai fazer com que você gere mais pontos, entendeu? Mas beleza, vai te dar uma aproximação melhor, né? Ó, agora os pontos estão mais próximos ainda. Então isso vai te dar uma aproximação melhor para essa função e elevado a x, né? Agora só tem que entender o seguinte, quanto menor o passo, mais pontos você vai ter aqui sendo gerados. E aí quanto mais pontos, mais vai demorar para processar. Só que aqui no caso é rápido, né? Porque são poucos pontos. Apesar de você estar gerando mais, ainda são poucos, né? Então ele vai processar isso aqui bem rápido. Mas em algumas situações, né, se você tiver um intervalo muito grande e der um passo muito curto, ele pode gerar muitos milhões de pontos e aí pode ficar um pouco lento na hora de fazer a geração do gráfico. Beleza? Alguém teve algum problema? Alguém teve algum tipo de erro? Não conseguiu gerar o gráfico? Não entendeu o que a gente fez? Alguém não gostou da função e elevado a x? Observa que você ainda pode salvar esse gráfico. Ó. Tem aqui o ícone do disquete que você pode salvar a figura. Tem umas opções aqui que você pode mexer para editar, mover os eixos, né? Você pode fazer umas coisinhas aqui, né? Enfim, dar zoom no negócio, né? Pode mover aqui a janela de visualização, né, do gráfico, né? Tem umas coisinhas que você pode fazer aqui nessa janela que ele gerou, tá certo? Então você pode botar um título, por exemplo, né? Se você vem aqui e botar assim, plt.title, né? E aí você pode definir, por exemplo, um título para o gráfico, né? Então vou chamar, né? Exponencial de x, né? E aí você põe para rodar. Aí agora o gráfico vai aparecer com o título lá, né? Ó, exponencial de x, né? Pode dar título para os eixos, pode botar legenda, tem uma série de coisas aí. Tem muitas opções customizáveis, né? São infinitas opções aqui que você pode customizar, né? Para gerar isso aqui, né? Posso usar linha tracejada, né? Boto traço, né? Ele vai entender que você quer um gráfico de linha tracejada ali, né? Então dou um OK aqui, né? Ó, linha tracejada, né? Ao invés de gerar, né? Tá certo? Você pode gerar mais de um gráfico também, né? Então, por exemplo, além desses 2y2, a gente pode gerar, por exemplo, o x e y que a gente tinha gerado no exemplo anterior, né? Botar dois gráficos juntos. Deixa eu botar ele aqui fora, que acho que vai ficar melhor, né? Então, eu posso botar aqui, por exemplo, x igual a -2, 0 e 5, né? Que eram as coordenadas que eu tinha posto antes. Y igual a 40, né? 0 e 60, né? E aí, aqui embaixo, né, você simplesmente vai passar, além de x2 e y2, vai passar também x e y aqui, né? E você pode passar opcionalmente uma terceira opção aqui, especificando como é que você quer que apareça, né? Vamos supor que eu queira, sei lá, preto, né? Então, vou botar o K de preto, entenderam? E aí eu vou rodar aqui. E aí ele gerou os dois na mesma janela de plotagem, né? Aqui o meu exponencial e aqui a plotagem com meus 3 pontos, né? Agora de preto, né? Eu especifiquei aqui com o K, que eu queria o preto, né? É K de black, entenderam? É que se você botar B, ele vai achar que é azul, né? O B já está sendo usado para azul, né? Então, o preto teve que ficar como K. Mas você pode também especificar as cores, né? Enfim, por RGB, enfim, tem zilhões de opções aqui que você pode customizar. Querem perguntar alguma coisa? Alguém achou interessante isso? Alguém não conseguiu rodar? Alguém está precisando de ajuda? Alguém está perdido? Alguém não sabe o que eu estou fazendo aqui?
A Angélica está dizendo que deu erro. Que tipo de erro que deu? Deu erro em qual? No primeiro, nesse, você conseguiu gerar o primeiro gráfico corretamente? Erro na dimensão. Eita. Será que é porque, tipo assim, x2 e y2 tem que ter a mesma dimensão, né? Aqui xy tem que ter a mesma dimensão. Talvez você tenha, de alguma maneira, não sei como, você deve ter feito alguma bruxaria em que você gerou um y que tem menos elementos que o x ou mais elementos que o x, né? Alguma coisa assim, que senão não tem como ele plotar, né? Ele tem que ligar né, a coordenada de um com a do outro. Então os dois aqui tem que ter o mesmo número de elementos, né? Né? Se eu tô plotando x e y juntos aqui, x e y tem que ter a mesma quantidade de elementos. Ok? Alguma pergunta? Bom, a gente ainda tem mais 10 minutos aqui. Vamos fazer então um exemplo mais legal ainda, né? Com a Matplotlib a gente pode fazer exemplos diversos, né? A gente pode plotar gráficos dos mais diversos tipos. A gente pode plotar esses gráficos, né? Fazer essas gráficos lineares por partes, essas curvas que a gente está fazendo aqui. A gente pode plotar curvas parametrizadas, a gente pode plotar em 3 dimensões, a gente pode, por exemplo, salvar a plotagem automaticamente, a gente pode plotar vários plots um do lado do outro, né? Várias figuras de plotagem uma do lado da outra, a gente pode plotar histograma, gráfico de barra, gráfico de pizza, né? Gráfico, né? Os gráficos diversos aí que a gente tem, né? Então, a Matplotlib é bem complexa, né? Ela é bem completa nesse sentido, porque ela tem opções para tudo. Você pode plotar coisas bem mirabolantes, né? Os gráficos mais mirabolantes aí que você pode imaginar. Tá certo? Então, como último exemplo aqui, vamos fazer uma plotagem em 3 dimensões, pode ser? Vamos plotar em 3D, né? 3 dimensões, né? Que é o nosso limite, né? Nós, como seres humanos ilimitados, só enxergamos em 3 dimensões. Vamos fazer uma plotagem em 3D. Essa plotagem em 3D vai ficar um pouquinho maior, né? O programa vai ficar um pouquinho maior porque é em 3D, são mais opções, são mais coisas que a gente precisa fazer. Como curva em 3D, vamos usar um exemplo clássico, né? Vamos usar o paraboloide hiperbólico, pode ser? Vamos plotar o gráfico do paraboloide hiperbólico. Todo mundo lembra do paraboloide hiperbólico? Todo mundo lembra que é uma parábola? Todo mundo lembra que é uma hipérbole? Então a gente vai plotar o paraboloide hiperbólico, né? Beleza. Né? Então a gente vai plotar esse paraboloide aqui, né? Z igual a menos x ao quadrado, né? Sobre 6 mais y ao quadrado sobre 4. A gente vai plotar esse paraboloide hiperbólico aqui. Então aqui a gente está em 3 dimensões. Então agora a gente tem x, y e z. Porque agora está em 3 dimensões, não é mais só x e y, né? Agora tem o terceiro eixo, perpendicular aos outros dois. Né? A gente comumente chama de z. Né? Mas enfim. Vou fazer as importações que eu preciso, né? Então eu preciso de algumas importações meio esquisitas aqui, mas elas são úteis, né? Então, por exemplo, eu vou importar os eixos em 3 dimensões, então eu vou lá no Toolkits, né? E vou dar um import no eixo em 3 dimensões, né? Então mpl underline toolkit, né? Mplot 3D, né? Preciso fazer a plotagem em 3D. E aí eu só quero um elemento, que é o eixo 3 dimensões, né? Então vou botar o axis 3D, assim, com D maiúsculo, né? Porque eu quero o eixo em 3 dimensões agora, né? Para ficar bonitinho o meu gráfico, eu quero que ele fique colorido, então eu preciso importar o mapa de cores. Então, lá na Matplotlib existe o Color Map, né? O CM, é o mapa de cores. Então, eu vou importar o Color Map, né? Senão meu gráfico vai ficar, né, vai ficar monocromático, né? Eu quero um gráfico bonitinho para impressionar as pessoas que forem olhar o gráfico e vão achar que eu sei muito de matemática ou de programação, porque tem um gráfico todo colorido, bonitão, representando um paraboloide hiperbólico, né?
Beleza. E aí as outras importações, né, normais, né? Vou importar o pyplot, né? Então matplotlib.pyplot, né? Meu PLT. E vou importar o NumPy para facilitar a minha vida, né? Sem o NumPy aqui eu vou penar um pouquinho, né? Daniel falando já mexeu com Color Map no Octave. Ah, bacana, né? Já tem experiência. Então você pode dar uma luz aqui se eu fizer alguma besteira. Fica de olho aí. Já fiz besteira hoje, entendeu? Não tô querendo fazer outra. Qualquer coisa aí, você dá um alerta aí. Você grita aí, né? Antes de eu passar vergonha aqui na frente de todo mundo outra vez, né? Então vamos lá. Vou criar um objeto fig aqui, né? Então plt.figure, né? E aí eu vou fazer a projeção em 3D, né? Vou criar aqui lá no Fig, né? GCA, e eu vou especificar que eu quero a projeção em 3D, né? Vou passar um argumento, projection, né? E vou passar aqui a projeção em 3 dimensões, né? Para ele plotar em 3D e não em 2D. E aí agora eu vou gerar o x e o y, né? Eu preciso definir um intervalo, né? Eu não defini o intervalo do x e do y. Vamos fazer o seguinte, vou definir que o x e o y vão variar no intervalo entre menos 20 e 20, pode ser? E eu vou definir um passo de 0,5, beleza? Com passo 0,5, isso. Acho que faltou, eu não tinha definido isso, né? Então, beleza. Eu agora vou plotar esse paraboloide hiperbólico, z igual a menos x ao quadrado sobre 6, mais y ao quadrado sobre 4, com x e y variando no intervalo de menos 20 até 20, com passo meio, né? Então, vou usar a função arrange, né, como a gente usou da outra vez, para dizer que eu quero ir de menos 20 até 20. Só que no caso, se eu botar 20, ele não vai realmente até o 20, né? Ele vai até antes do 20. Então, vou botar menos 20,1, só para ele poder ir até o 20, né? E com passo 0,5, que foi o que eu especifiquei. E a mesma coisa no y, né? np.arrange, né? Menos 20 até 20,1 com passo 0,5, né? Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu estou em 3 dimensões, né? Eu tenho que pegar para cada possível par xy, calcular um z. Mas é um z para cada possível par xy, né? Então eu preciso gerar o produto cartesiano, né, entre x e y, porque para cada combinação de x por y tem que calcular um z, porque agora eu estou em 3 dimensões. Né? Para fazer isso, a gente vai usar a função meshGrid, né, para gerar a grade, né, com o produto cartesiano, e essa função está lá disponível no NumPy, assim. Vou gerar a grade com o produto cartesiano entre x e y, né? Então tá aqui. Aí eu estou gerando como x, y, né? Matrizes, né? Então x e y serão matrizes que vão representar o produto cartesiano entre x e y. Porque agora, para cada combinação de x com y, eu tenho que calcular um z. Né? Porque agora eu estou em 3 dimensões, né? Agora os pontos têm x, y e z. Para cada possível combinação de par x e y, eu tenho que calcular um z diferente. E aí isso aqui é para eu poder fazer essa combinação. Ele vai gerar o produto cartesiano. Cada ponto x aqui, cada valor de x vai ser ligado a todos os valores de y. Então ele vai gerar essas matrizes aqui que vão justamente criar essa malha, né? Essa malha com o produto cartesiano para eu poder calcular o z. E aí eu vou ter o z aqui, né? Vou botar zzão, né? Z maiúsculo, que onde eu vou justamente usar a fórmula ali que eu coloquei, né? Então vai ser xão, né? X maiúsculo ao quadrado, né? Sobre 6, né? Que é a fórmula do meu paraboloide hiperbólico, né? Mais, né? Y maiúsculo aqui, né? Porque eu preciso usar a grade que eu gerei, né? Elevado ao quadrado sobre 4. Ok? Alguma dúvida até aqui? Essa parte é um pouco confusa mesmo. A gente só tem que lembrar que a gente está em 3 dimensões. Então eu tenho que fazer o produto cartesiano. E essas matrizes x e y aqui vão representar o produto cartesiano de x por y. Né? Que agora você tem que calcular z para cada possível combinação de x com y. Né? Então aqui ele vai gerar uma grade onde ele vai pegar cada x e combinar com todos os y. Aí você vai ter as duas matrizes representando isso. Né? Beleza. Vou gerar aqui a superfície, né? Chamar aqui de surf, né? Superfície, surf, né? Plot surface, né? Usando a função plot surface aqui do meu eixo AX, né? Beleza. A plotagem de superfície que eu quero, né? Vou plotar uma superfície, né? Que vai ser a superfície do paraboloide hiperbólico.
né? E aí eu vou passar o x, o y e o z, igual na função plot, né? E aí tem alguns argumentos a mais que eu posso passar, né, para deixar o meu gráfico bonitinho, né? Então, vou passar aqui um rstride 1, né, que é para ele controlar a grade do gráfico, né? O cstride também 1, né, para ele também vai controlar o espaçamento ali na grade. CMap, né, que é o mapa de cor, né? Aí eu vou passar o mapa de cor que eu importei, né, o CM, né? cm.jet, né, que é o mapa de cores aqui. Senão o gráfico vai ficar monocromático. Eu não quero gráfico monocromático, né? Eu quero gráfico colorido para eu impressionar as pessoas, né? Para as meninas olharem o gráfico e se apaixonarem. Nossa, ele sabe fazer um gráfico colorido. Esse é o homem que eu quero para ser pai dos meus filhos, né? E tendo feito isso, então, a gente pode colocar uma barra de cores, né? Que é para arrebatar de vez o coração de todas as pessoas que forem olhar, né? E para a menina se apaixonar de vez por mim, né? Quem não resiste a alguém que sabe fazer, né, um gráfico colorido em 3 dimensões, ainda mais no paraboloide hiperbólico, né? Qualquer mulher se derreteria por um cara assim, não é verdade? Né? Então você não precisa mais comprar nenhum manual de sedução nem nada. Basta aprender a fazer um gráfico em 3 dimensões e mostrar para a menina que ela vai se apaixonar por você com o gráfico do paraboloide hiperbólico, né, plotado como superfície colorida em 3 dimensões, ainda mais com uma barra de cores, né? Okay. Por fim, eu vou dar o show, né, para mostrar o gráfico. Ufa! É basicamente isso. Eu sei que fica um pouco confuso, né? Esse aqui ficou um pouco mais longo, né? Ficou grande esse programa, né? Grande para os padrões do Python, né? Se você for tentar fazer isso aqui em C, Deus nos acuda, né? Mas basicamente, aqui a gente vai fazer faz a plotagem, né? Eu só gerei o intervalo para o x, gerei para o y, precisei instanciar o eixo em 3 dimensões, aí calculei a malha para fazer o produto cartesiano x por y, calculei o z, né? Aproveitando que x e y são reis NumPy, né? Então eu usei as operações do NumPy para ele calcular automaticamente o z para todos os pontos da matriz com a malha. E aí eu dei o plot surface, plotagem de superfície. Pelo visto, alguém já andou plotando, já andou rodando o código antes de mim, né? Vou dar o RAM aqui para rodar o código, né? Vou chamar aqui de plot 3, que eu estou com preguiça, salvei. E aí, beleza, ele gerou aqui a plotagem em 3 dimensões de superfície. Então, observa. Eis o nosso paraboloide hiperbólico, né, em 3 dimensões. Né? Você ainda pode girar, ó, observa, pode girar, ver de cabeça para baixo. Né? Você pode ficar brincando aqui com o gráfico, né, em 3 dimensões, né? Para impressionar o seu amado ou sua amada. E aqui ainda tem uma barra de cores, olha que legal. Como a gente não deixou o gráfico ficar monocromático, né, ele colocou uma barra de cores, né, que a cor mais quente indica o valor mais alto da função e a cor mais fria o valor mais baixo. Então, quando a função, né, quando a gente desce nesse ponto de célula aqui, né, conforme você vai descendo aqui, ela vai ficando mais fria a cor, né, vai ficando mais azul, né? Quem não se apaixona por um gráfico desse, né? Um homem que sabe fazer um gráfico desse é para casar, né? Ou uma mulher que sabe fazer um gráfico desse, né? Como disse aqui a Thalia, não é verdade? Então tá aqui a nossa barra, tá aqui a nossa plotagem em 3 dimensões, a plotagem do paraboloide hiperbólico, né? Vulgarmente conhecido como, né, gráfico da sela de cavalo, né? Porque o paraboloide hiperbólico tem um formato que lembra uma sela de cavalo. Bom, depende do ângulo que você olha, né? E depende ali dos coeficientes que você botou com x e com y, né? Mas ele lembra uma sela de cavalo, né? Enfim. Ó, a Thalia disse, muito lindo. Obrigado, Thalia. Olha que eu nem liguei a câmera hoje. Brincadeira. Né? Então, essa é a plotagem de superfície. Né? Útil, né, quando você está estudando geometria analítica, que a professora ou o professor está lá ensinando várias superfícies lá, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, hiperboloide de uma folha, hiperboloide de 2 folhas, e aí você não consegue visualizar, e geralmente o professor não sabe desenhar direito, né? Então você pode vir aqui, você plotar, ainda mostrar para o professor e impressionar e ganhar alguns pontos extras. Aí você fala, pô, professor, isso aqui deu um trabalho enorme de fazer, né? Você não vai mostrar para o seu professor que isso aqui deu um programa de 10 linhas, né? Enfim, tá aqui o código, Angélica, né? E tá aqui o gráfico, ó. Deixa eu diminuir. Acho que eu posso aumentar aqui. Eu posso arrastar aqui para baixo e posso botar o gráfico mais aqui para cima. Porque, né, para eu impressionar as pessoas que forem olhar aqui, né? E aqui está o meu
meu paraboloide hiperbólico, né? Vulgarmente conhecido como cela de cavalo, né? Olhando daqui fica mais, né? Acho que fica mais parecido a cela, né? Enfim, é isso. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a paciência de vocês, né? A audiência, a paciência aí, a atenção de vocês ao longo, né, desse curso, né? Foi muito prazeroso. É sempre um prazer para mim dar aula de Python, né? Eu gosto muito. Perdoem aí as brincadeiras se alguém se ofendeu em algum momento. Perdoem aí meus chiques também para falar, né? Toda hora falando né, ou fazendo ou coisas assim. É, Mas eu queria muito agradecer aí vocês que ficaram aqui até o final aí. Foi muito prazeroso. Foi interessante dar esse curso nessa modalidade online, a primeira vez nessa modalidade online. E isso vai com certeza ajudar muita gente, né? Que de repente possa procurar conteúdo online para aprender. Eu poderia simplesmente gravar essas aulas sozinho, né? Eu poderia fazer esses vídeos todos sozinho e colocar no YouTube, mas não seria a mesma coisa sem vocês, entendeu? Eu acho que eu tenho uma filosofia, né? O professor é um artista e todo artista precisa do seu público, entendeu? Então, se eu gravasse esses vídeos dessas aulas sem vocês, não seria a mesma coisa. Eu acho que vocês participando aqui contribuem muito, ajudam muito, enriquecem, né, as dúvidas de vocês, me fazem lembrar de detalhes que às vezes eu passo batido, ou vocês podem fazer comentários interessantes, né, ou a experiência de vocês também pode dar contribuições bacanas. E é sempre interessante. Eu simplesmente deixar a aula mais descontraída também, que também é importante, né? Então, gostaria muito de agradecer a vocês que participaram, que chegaram até aqui, a vocês que, né, tiveram aí coragem de participar comigo, em algum momento responderam as perguntas que eu fiz, me ajudaram aí, né? Muito obrigado aí por tudo, né? A gente encerra por aqui, mas eu estou aí disponível para vocês tirarem dúvida, né? Tanto vocês aqui online comigo, quanto vocês aí no vídeo também, podem me procurar para tirar dúvida sobre o material, ou qualquer coisa que vocês achem que eu possa saber ou possa responder. E a gente está aí para isso, né? Quem sabe futuramente a gente tenha mais um módulo 2 aí com coisas mais avançadas em Python para a gente fazer. Tá certo? Muito obrigado.